quanta saudade. Quanta saudade. Saibam que todos vocês aqui presentes e aqui citados são a motivação e a força que nos trouxeram até aqui. Dedicamos a vocês essa conquista. Mas tem ainda algumas pessoas que não posso deixar de agradecer. Nós mesmos, colegas. Somos guerreiros de elite. Colegas, devemos ser gratos pela coragem de seguir o som alto, muito alto, misterioso que gritava dentro dos nossos corações, ao fazermos a difícil escolha por trilhar os caminhos da arte. Gratos pela difícil decisão por uma profissão que tantas vezes nos coloca longe dos nossos familiares e amigos. Gratos por termos acreditado em nós mesmos, por não termos desistido e nem duvidado. Temos uma missão. Somos os mensageiros que o universo e os deuses da arte escolheram para exercer a função de espalhar, através da arte, o que há de mais precioso: a vida. Não há mais como não fazer aquilo que nascemos para fazer, de todas as formas e sensações, de todas as faces e sons. Hoje é nítido para nós que não optamos pela arte simplesmente, mas ela que nos escolheu. Aos nossos pais deixo uma mensagem: queremos ser o que a vida tem de melhor, e isso será possível somente se vivermos a plenitude que a arte mantém viva em nós. Enfim, conseguimos. Foi difícil, mas cá estamos, rumo a uma nova fase que começa agora. Boa sorte para nós e que muito se ouça a nosso respeito. Muito obrigado. Boa noite. Convido a formanda Nesivânia Xavier Freitas para, em nome da turma de História, proferir seu discurso. Professor Manuel Rodrigues Chaves, em nome de quem cumprimento os demais componentes da mesa, senhores familiares e amigos aqui presentes, caríssimos colegas, gostaria inicialmente começar agradecendo aos meus amigos de turma pela responsabilidade de discursar neste dia memorável. Agradeço a presença de todos, familiares e amigos que aqui estão para vivenciar a alegria e a solenidade deste momento. Às nossas mães e nossos pais, obrigada pela participação nesta conquista, incentivando-nos a sermos humanos melhores a cada dia. A todos, as nossas professoras e professores, a gratidão pela partilha do conhecimento, amizade e o respeito mútuo da nossa convivência durante a graduação. Recebam, portanto, de forma simbólica, através desta singela menção honrosa, a sincera gratidão que todos nós nutrimos por vós, que são indiscutivelmente agentes incondicionais da nossa própria história. Como colocar em poucas palavras a trajetória da turma Elton Cavalcante Vaz? Cada um traz consigo uma história de luta e superação, e que, de certa forma, foi fundamental na escolha deste curso. Nos conhecemos no início do ano letivo de 2012, partilhamos nossas expectativas e medos e brindamos o primeiro passo de uma bela caminhada.
Como não se lembrar do primeiro contato que tivemos com o documento histórico, na análise documental da professora Armênia Maria de Souza, da angustiante primeira aula de teoria com o professor Luiz Sérgio Duarte, em que debatíamos timidamente sobre o conceito de ideia e a própria definição de conceito. Lembraremos com carinho das discussões sobre gênero com a professora Ana Carolina Eiras e a luta pelo empoderamento das mulheres, do professor Davi Maciel e das teorias do velho Marx, e dos debates acalorados acerca da educação histórica com o professor Tiago Zancop. Gostaria de rememorar nosso amigo Elton Cavalcante Vaz, que também sonhou com este momento. Tenho certeza de que regozija conosco, onde quer que esteja. Eternizamos na nossa memória sua dedicação aos estudos e o riso fácil e de uma serenidade constante. Hoje, coroamos o resultado da decisão de cada um de nós, amigos e familiares, que juntos tornamos realidade o sonho da graduação. Uma decisão que exigiu força e firmeza de propósito. Com ela, vieram a renúncia de estarmos juntos por mais tempo, o silêncio necessário à reflexão, noites insones e madrugadas solitárias com os livros, sobretudo, o comprometimento com os estudos e com o nosso futuro. Mas tudo valeu a pena. Ampliamos nossos horizontes de expectativas e o conhecimento acerca de nós mesmos, dos outros e do mundo em diversas temporalidades e espaços étnicos. Aprendemos a valorizar e defender o convívio com a pluralidade de pensamento, das culturas e das escolhas humanas. A condição histórica do homem é descrita por Catroga analogicamente pelo ato de caminhar, em que cada passo tem, na pegada anterior, a condição de possibilidade. Portanto, o esmero e a dedicação de todos nós resultaram o trilhar firme e seguro de outros passos importantes. E, sobretudo, somos as pessoas, conforme afirmou Peter Burke, que lembra a sociedade daquilo que ela quer esquecer, para que jamais se repita as catástrofes históricas da história do nosso Brasil. Concluímos uma jornada proficiente em nossas vidas. Entretanto, não nos furtamos a responsabilidade social para com a ciência histórica e a consciência histórica dos indivíduos, ambas descritas por Hisen como formas específicas de experimentar o passado, interpretar o mundo, que descreve a orientação prática da vida, a autocompreensão e a subjetividade dos seres humanos, sem prescindir a função primordial de orientação existencial e identitária. É a história que nos informa e informa os sujeitos humanos acerca de quem somos, quem fomos, e com isso fixamos as possibilidades do nosso vir a ser. Ser historiador, professor de história, no contexto atual, de tentativas de privatização da educação, de intolerância e preconceito das mais variadas formas, nas esferas públicas e privadas, é, acima de tudo, ter uma compreensão de mundo no plural, acreditar e vivê-la diariamente. Lutar pela educação, ao lado do nosso professor homenageado Rafael Sade e dos nossos jovens do ensino básico, que bravamente defendem as escolas e o ensino público. É dar voz aos marginalizados e a tantos agentes sociais importantes, como as mulheres, negros, indígenas, LGBTs, desconstruir imaginários e representações coletivas que acorrentam os indivíduos na vida em sociedade e que, ao longo do processo histórico, se naturalizaram. É saber dialogar com as diferentes culturas e respeitando suas fronteiras. Uma etapa se encerra e o título que levaremos exigirá sempre de nós a convicção das responsabilidades
do caminhar constante a outros horizontes em busca de novos conhecimentos, do aprender e do ensinar recíproco, bem como a reformulação de paradigmas para que possamos estar sempre aptos a promover a esperança, o despertar e a manutenção do espírito crítico junto à nossa sociedade e o fortalecimento da história. Não é uma despedida, é uma etapa que se encerra e abre portas para as outras que virão. Com a palavra, a diretora da Escola de Música e Artes Cênicas, professora Ana Guiomar Rego Souza. Caros presentes, boa noite. Quero cumprimentar o vice-reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Manuel Rodrigues Chaves, que preside essa formatura e muito nos honra com a sua presença. Cumprimento o professor Noé Freire Sandes, diretor da Faculdade de História. Cumprimento os coordenadores de cursos da Escola de Música e Artes Cênicas e da Faculdade de História, os técnicos administrativos e todos os homenageados, professores homenageados das duas escolas. Parabenizo os pais, mães, avós, tias, amigos, e, enfim, a família, que é quem nos conduz, que nos ensina os primeiros passos e valores que nós carregamos para a vida. Parabenizo nossos queridos formandos. É com muito orgulho e emoção que estou aqui na qualidade de diretora dessa grande escola, participando da celebração da outorga do grau de bacharel em música, musicoterapia, artes cênicas e direção de arte, e do grau de licenciado em música e licenciado em artes cênicas. Esperamos que os conhecimentos e valores desenvolvidos na EMAC e na UFG possam inspirar e fundamentar argumentos para valorizar a cultura e a arte, enquanto importantes vetores da construção da cidadania, da construção de pessoas de articular produtivamente as dimensões da razão e da sensibilidade. A EMAC vem procurando desenvolver no seu alunado um pensamento crítico, criativo e sensível, que aceite e compreenda a diversidade e a pluralidade. Um pensamento que se faça aliado na defesa dos interesses da cultura, dimensão que define nossas identidades individuais e coletivas. Esperamos que a variedade de experiências e práticas que compõem o complexo universo do profissional de música, musicoterapia, artes da cena e direção de arte, acolha as contradições e desafios que emergem de nossa condição plural, permitindo transcender a mera celebração das diversidades e, de fato, aceitando as diferenças. Isso traduzido em atos de solidariedade, de respeito e de socialidade, no prazer de estar junto e de fazer em conjunto. Efervescência que é o próprio ethos da atividade artística e da cultura. A propósito, em nome da Escola de Música e Artes Cênicas, instituição de ensino superior mais tradicional do norte do país e do nordeste, quero aqui neste momento manifestar
o nosso repúdio à fusão dos Ministérios da Educação e da Cultura. Ministérios que, embora dialoguem amplamente entre si, trilham processos distintos. Essa fusão significa um retrocesso que demonstra o desconhecimento da complexidade e da grandiosidade de cada uma dessas pastas, educação e cultura, ambos estratégicos e fundamentais para a nação brasileira, na garantia do pleno desenvolvimento do cidadão. O ser humano é sempre um projeto inacabado. Portanto, caros formandos, nosso desejo é que a busca por novas metas e horizontes seja constante em suas vidas. Mantenham-se jovens na vida e na profissão. Mantenham a curiosidade e a capacidade de se maravilhar com o mundo, mas também a capacidade de se indignar quando necessário. Cultivem a abertura para novas experiências e novos diálogos. Na jornada que hoje se inicia, no ritual de passagem, que é uma colação de grau, espero que vocês façam, e sem trocadilho, desculpa o trocadilho, história, todos vocês, que continuem nossa história e que façam melhor do que nós temos feito. Parabéns a todos e sejam felizes. Agora, com a palavra, o diretor da Faculdade de História, professor Noé Freire Sandes. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar a mesa diretiva, cumprimentar a diretora da faculdade, a doutora Ana Guiomar, aos meus colegas da Faculdade de História, professora Dulce, professor Ulisses, professor Sérgio, professor Rafael, Gustavo, Glória, cumprimentar meus colegas, né, da Faculdade também de Música e Artes Visuais que estão aqui. Então, também queria cumprimentar os formandos, suas famílias e os amigos presentes. Esse é um momento que ficará marcado na memória de cada um. Sempre lembramos e comemoramos o ingresso de nossos filhos na universidade e o momento da sua formatura. Nesse espaço, mais ou menos 4 anos, certamente muita coisa mudou. Há um processo de amadurecimento, tanto emocional como intelectual. E nós, professores e corpo administrativo da Faculdade de História, temos a sensação de dever cumprido. Formamos os nossos alunos, que estão prontos para uma nova etapa. Também estamos certos que vocês retornarão para a Faculdade de História, seja na pós-graduação ou em outras atividades acadêmicas. Ao contrário, formação não é um processo que se completa em um período específico. A aprendizagem é algo para a vida inteira, especialmente quando estamos prontos para guiar nosso processo formativo. A Faculdade de História estará sempre de portas abertas para vocês. Por fim, nesse período,
nos formamos para melhor compreender a passagem do tempo. Não é certo que o passado sirva de lição, pois o presente é sempre novo e não há experiência que possa adequar-se perfeitamente aos desafios futuros. Vivemos tempos de crise e teremos que aprender novos repertórios e estratégias para enfrentar os desafios que se apresentam. Mas há uma certeza: o caminho a ser percorrido, como disse Ana Guiomar, envolve a valorização da cultura e do ensino público como estratégia para diminuir as profundas desigualdades sociais do país. E certamente esse é um caminho que a UFG está trilhando. Por fim, nós historiadores sabemos que o tempo é nossa matéria. Encerro com um poema do Carlos Drummond de Andrade. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considere a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Obrigado. Com a palavra, o vice-reitor da UFG, professor Manuel Rodrigues Chaves. Muito boa noite, senhoras e senhores. Agradeço, em nome do magnífico reitor, professor Orlando, e toda a equipe da reitoria da universidade, a presença de todos vocês nesta noite importante para os formandos e para todos que estão aqui. Cumprimento a mesa diretiva, cumprimentando a professora Ana Guiomar, cumprimentando-a pelo trabalho desenvolvido junto à Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, que, como disse o trocadilho dela, né, histórica para toda a nossa região. Cumprimentando, portanto, todos os professores, servidores administrativos, todos os coordenadores de cursos, os professores aqui homenageados. Nosso abraço, reconhecimento pelo grandioso trabalho que desenvolvem em torno da música e da arte em nosso estado, em nosso país. Cumprimento o professor Noé Freire Sandes, contemporâneo de início de carreira, ainda